Olá pessoal, paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui mais uma segunda-feira com o nosso momento devocional. Então, não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse devocional. Pega aí o seu caderno, enfim, a sua caneta e anote tudo aquilo que o Espírito Santo for tratando ao seu coração, aquilo que o Espírito Santo também for te falando, vai anotando. É bom você já desenvolvendo essa vida devocional, já que talvez você seja novo aqui no meu canal, inscrito, e você não tem esse hábito. Então, como que a gente começa a gerar? Começando, tudo é pelo começo, tudo tem um início de partida. Então, não menos importante, hoje, o nosso segundo dia do ano 2024, nossa segunda-feira aqui, aquilo que Deus quer falar sobre os nossos corações, o tema desse devocional é o remédio para o pessimismo é a fé. E o texto base que nós vamos estar vendo e lendo se encontra em Eclesiastes, capítulo 1, do 1 ao 18. É um pouquinho longo, mas eu vou ler, então acompanha aí você, da onde você estiver me ouvindo e vendo. Me acompanha aí na sua Bíblia ou no seu smartphone, enfim. Não sei por onde você vai acompanhar, mas não deixe de estar aí com uma Bíblia aí para você acompanhar. Amém? Então, o subtítulo diz assim: é um livro escrito, por Salomão, filho de Davi, rei Salomão, e ele começa assim o subtítulo: a vaidade de todas as coisas terrestres, terrenas. E vai começar assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade. É tudo vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta o seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo, o mar não se enche para o lugar para onde os ribeiros vão. Para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi? E isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que já foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também. Que hão de ser também delas, não haverá lembranças. Nos que hão de vir depois, eu, pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvairos e as loucuras, e vim a saber que também isso era a aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Amém? Então vamos começar aqui, Nós já começamos, mas vamos aqui um pouquinho para a exposição do texto, aquilo que o Senhor quer tratar conosco sobre esse devocional. E algumas coisas importantes, que uma coisa que me chama muita atenção é que Salomão, ele chegou ao fim da vida dele, e ele escreveu, óbvio, o Eclesiastes, e ele chega ao fim da vida dele, ele provou de tudo, teve de tudo, não teve tudo em fartura, Teve em fartura até mesmo 1000 mulheres, ele teve, 700 mulheres e aí 300 concubinas, e ele se fartou de tudo aquilo que ele podia se fartar.
E ele mesmo vai declarar quando ele colocou o seu coração, né, nas coisas deste mundo. Você vê que ele vai relatar e vai dizer, a gente pode falar para o Senhor, olha, vê isso, é novo. Nada é novo. Praticamente tudo que a gente vê, que a gente contempla, que a gente fala, uau, tudo já é passado. Tudo é passado, tudo é velho. A única coisa que não é velho é a palavra de Deus. E ele vai chegar ao fim da carreira dele, ao fim da vida dele. É como se Salomão tivesse desperdiçado tudo, até a sabedoria ele desperdiçou e não soube usar da maneira e da forma correta. E ele vai dizer, né? Conforme se aumenta a ciência, também se aumenta o trabalho. Conforme aumenta a tecnologia, aumenta-se o trabalho. Tudo aquilo que é novo e parece novo a esse mundo, aumenta-se as preocupações, aumenta-se as ansiedades, aumenta as aflições, né? Aumenta as perturbações da alma, do espírito. E ele vai dizer tudo isso, que ele passou por tudo isso. Mesmo ele tendo sabedoria. Só que ele chega ao final da vida dele e ele percebe uma coisa, que tudo é vaidade. Tudo que nós buscamos, tudo que nós almejamos é pura vaidade. Vaidade, vaidade. Diz o pregador, tudo é vaidade. Ele viu que tudo que ele tinha, tudo que ele herdou, óbvio que Deus deu para ele, permitiu com que ele tivesse. Mas ele viu que tudo era vaidade. Talvez se tivesse almejado por uma vida, por andar somente com Deus, óbvio que você anda com Deus, você recebe presentes do céu. Mas a diferença é quando e como você tem recebido e aonde você tem colocado seu coração. Porque muitos homens, muitas mulheres colocam o coração naquilo que Deus dá. E aí aquilo, de vez de tornar uma bênção, se torna uma vaidade. Se torna uma vaidade. E é aquilo que se torna uma vaidade, dependendo de qual pessoa, qual homem ou qual mulher, isso acaba virando uma maldição na vida dessa pessoa. Porque já deixou de ser bênção, porque está idolatrando uma coisa que é vaidade. E quantas coisas nós não buscamos, né, para nossa vaidade, para o nosso próprio ego, né? Não que é errado, eu vou dizer aqui no decorrer da lição, no decorrer do devocional, não é errado você querer buscar pelo melhor, não é errado você querer buscar pelo um bom emprego, um carro, um apartamento, uma casa, não é errado. Corra mesmo atrás, tenha, mas não coloque seu coração nessas coisas e tenha certeza e saiba disso, que tudo isso é vaidade, porque tudo isso vai ficar. Quando a trombeta tocar, tudo vai ficar. Só não pode ficar você, né, que está aí me ouvindo, e nem eu posso ficar. Nós precisamos subir, precisamos ouvir o som da trombeta, precisamos ouvir o Senhor nos chamar. Amém? Então a exposição no texto vai dizer assim: se olharmos a vida sem Deus, na perspectiva terrena, apenas debaixo do sol, o mundo em que nos encontramos é um caos, destituído de significado e de progresso, onde sempre há desespero na procura de significado ou de satisfação da vida. E olha só, 1 Coríntios capítulo 15, 19 vai dizer, Paulo vai dizer, né? Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E olha isso. E muitas pessoas andam esperando somente nessa vida e têm se frustrado, têm se decepcionado. E o pior, você que talvez saia aqui no meu canal, é inscrito aqui, e talvez você é um crente, talvez você é um cristão. Eu não gosto de usar muito cristão, porque o cristão, ele é pequenos fragmentos pétreos, pequenos fragmentos da rocha que é Cristo. Então você é um pequeno Cristo. E um pequeno Cristo é um discípulo verdadeiro, um discípulo autorizado para fazer o que Cristo faz. Então ele não está com os olhos deles focado aqui. Mas o crente, a Bíblia vai dizer que até o diabo é crente. Mas o crente que conhece a palavra e conhece a palavra, porém vive esperando somente nessa vida. Vive uma vida perturbada, cheia de aflição, cheia de angústia, vive procurando para lá e para cá, vive uma vida assim totalmente fora da palavra. Porque se esqueceu que não é terreno, mas você é um forasteiro numa terra estranha. Você tem um lar, você tem uma casa, e não é aqui. Aqui, como eu falo, é uma casa de aluguel. Você precisa cuidar da sua casa que Deus te deu, você precisa cuidar daquilo que Deus te deu, precisa. Mas não a tal ponto de colocar o seu coração aqui e viver angustiado. E viver perturbado. Não falo nem preocupado, mas perturbado. Perturbado.
e querendo ganhar, e ganhar, e ganhar, e ter, e ter, e ter, e não tá preocupado com o ser. Porque essa é a nossa geração. Só tá preocupado em ter, em obter, em obter, mas em ser, não. Só tá procurando pelo carisma, mas pelo caráter, isso falta em muitas pessoas. Isso falta em muitos, infelizmente. Então Paulo vai dizer, se você esperar somente nessa vida, você é uma pessoa miserável. Se você só está correndo atrás das coisas deste mundo. Mateus 6,33 vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, as coisas que você quer, as coisas essas mesmas aí que você almeja, seus sonhos, seus planos, suas metas, elas vão vir quando você buscar o meu reino, quando você priorizar o meu reino, porque o teu coração tem que estar no meu reino e não nas coisas, pautado nas coisas deste mundo. Aonde está o teu coração? Porque Salomão, o próprio rei Salomão, e uma vez eu escutei de um jovem que eu estava dando aula na escola bíblica dominical e essa jovem falou assim pra mim, mas aí é fácil, né? Salomão viveu tudo que ele tinha que viver, ele teve tudo que ele teve que viver para ele chegar no fim da vida para dizer que é vaidade, eu não vivi nem um terço e não vivo nem um terço do que ele vive. Só que isso é um tipo de resposta do qual a pessoa deseja no coração dela ansiar por aquilo que Salomão viveu, aquilo que Salomão obteve. Como eu falei, não é errado. Óbvio, né, que você não vai ter 1000 homens e nem 1000 mulheres, pelo amor de Deus, né? Até existe uma lei, já tem um bom tempo, que os próprios árabes, os próprios sheiks, os sheiks, na verdade, que têm os seus haréns de mulheres, eles não podem mais ter o seu harém. Se eles tiverem mais que uma esposa, tá? A nova lei que foi ali decretada, a mão deles é cortada. Então, um estado de humilhação. Então, a partir dessa, acho que tem já uns 4, 5 anos já que saiu essa lei aí que foi revogada lá, eles só podem agora ter uma esposa. Então, essa esposa vai ter jeito de tudo. É só ela e não pode ter mais ninguém. Eu sei que em alguns outros, né, países ainda continua com essa coisa, né, de ter mulheres, enfim, e só ir acrescentando, né, mas para os sheiks agora está assim. E vamos lá. Discussão. O ponto de vista pessimista está desacompanhado, todavia, de uma fé prática em um Deus provedor digno de confiança. E olha só, o pessimista é aquele que sempre diz que tudo vai dar errado, que não tem jeito para nada. Ele sempre consegue enxergar o lado ruim das coisas. Agora eu te faço uma pergunta. Você conhece alguém assim? Ou você mesmo, quando Deus te promete, você tem sido um pessimista? Começa a se deparar com o seu cenário, começa a se deparar com a sua situação, com a sua vida financeira, até mesmo porque Deus não precisa da nossa vida financeira para poder operar algo, porque Ele é dono do ouro e da prata, Ele faz quando Ele quer, Ele age quando Ele quer. Mas será que você não já foi ou tem sido um pessimista, entrou 2024 sendo pessimista da sua própria história? Será que você não tem sido um pessimista da sua própria história? Eu confesso aqui pra vocês, eu nunca fui pessimista com ninguém. Eu consigo extrair e ver, não, vai dar certo, Deus vai operar, não sei como, mas Deus vai fazer. É impossível pra mim, aos meus olhos é impossível, mas Deus vai fazer. Mas em um momento da minha história, eu fui essa pessimista comigo mesmo. Eu olhei pro meu cenário e falei, Senhor, é impossível isso acontecer. Impossível, não tem jeito, não tem jeito. Do jeito que o Senhor tá falando, não tem jeito. Não tem jeito. Olha, eu querendo medir Deus, aquilo que Deus prometeu, enquadrar Deus dentro de uma caixinha e falar que vai dar errado. E nós somos aquilo que nós plantamos, aquilo que nós falamos. Como que eu quero viver coisas boas se eu tô sendo uma pessimista? E eu precisei mudar? Eu precisei olhar com os olhos da fé, porque a fé, ela quebra todo o pessimismo. A fé, ela quebra o próprio pessimista e faz você enxergar aquilo que não é como se já se fosse. Porque até mesmo a palavra de Deus vai nos dizer, aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé. Tem que ter fé para saber que Ele existe, para que Ele vive. Tem até um louvor diz, né? Um louvor que diz que eu posso crer no amanhã, porque Ele está vivo. Ele vive e Ele reina para todo sempre. Então, se Ele vive, se Ele reina, por que eu vou ser um pessimista a tal ponto de anular a promessa de Deus na minha vida e não crer naquilo que Deus pode fazer? Então, onde os nossos olhos estão pautados? É isso que Salomão vai chamar nossa atenção.
Será que você só está procurando as coisas dessa terra? Será que você só está olhando para as coisas aqui dessa terra? Porque quem olha para as coisas dessa terra se torna um pessimista fácil. Fácil. Mas quando você esquece, por mais que o seu cenário está ali, mas você não aceita. Eu sei que você talvez possa viver num cenário totalmente adverso, dificuldades, entrou o ano, né? O ano mudou, mas as suas coisas não mudou, mas Deus, ele continua em movimento, Deus continua agindo, ele não esqueceu de você, ele não se esqueceu da sua história, da sua linhagem, não se esqueceu daquilo que você tem colocado diante do altar. Mas as coisas não mudou. E não é porque ainda não mudou que você vai continuar com um pensamento pessimista que é daí de mal a pior, que daí vai mesmo. Porque nós somos aquilo que nós lançamos no reino espiritual. Ou o diabo pega a sua palavra, ou Jesus que pega a sua palavra. Então quem é que está pegando as suas palavras? Então não adianta reclamar às vezes de viver coisas adversas. Você quer mudar a sua colheita, mude as suas palavras, mude aquilo que você está plantando. Mas tenha o seu foco na palavra de Deus. Mantenha os seus olhos no Senhor. Ainda que seja difícil, ainda que você esteja chorando aí, sangrando, permaneça e continue com os seus olhos no Senhor. Porque a fé vai te fazer você ver e enxergar aquilo que Deus já projetou para a sua vida. E olha o objetivo. Nada no mundo terreno nos habilita a vivermos felizes. Em outras palavras, me perdoe que isso é desgraça, né? Porque as coisas que está indo é uma decadência, uma ladeira abaixo. Porque a Bíblia vai nos dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se você estiver em mim, você também vai vencer. Você também terá vitórias. Você também vai vencer se você estiver em mim. Ah, mas por que você está falando essas palavras tão pesadas? Porque é a verdade. Se a gente for olhar, um ano... não vou dizer que é um ano a menos, mas é um ano que nós nos aproximamos mais da vinda do Senhor. E as coisas não vão ficar boas. Se a gente for olhar biblicamente, as coisas não vão ficar boas. Porque Satanás, ele sabe que o fim dele tá chegando. O mundo tá um caos. O mundo tá um caos. Por isso que nós precisamos nos apegar no Senhor. Porque as coisas dessa vida, dessa terra, são todas terrenas, são todas passageiras. Nem a sabedoria, nem o prazer. E para intensificar ainda temos a inevitável questão da morte. Precisamos erguer os nossos olhos, precisamos erguer os olhos para o céu e crer em Deus. Olha o que vai dizer lá em Salmos 121:1. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Eu tenho que olhar, eu tenho que inclinar minha cabeça, os meus olhos para a esquerda, para a direita, ou voltar ao meu passado, ou eu tenho que olhar para as pessoas, eu tenho que olhar para o mundo. Não. Elevo meus olhos para os montes. Para onde que eu devo erguer minha cabeça e os meus olhos? Para o céu. Elevo meus olhos para os montes. E o salmista vai perguntar: de onde virá o meu socorro, Deus? Aí ele se lembra: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele mesmo se pergunta e ele mesmo dá a resposta: Senhor, aonde virá o meu socorro? Aí ele se lembra: o meu socorro só pode vir do Senhor, o meu socorro vem do Senhor. Meu socorro não vem de um emprego, de uma faculdade, de um ministério, do meu líder. Não vem da minha patente, que eu talvez me ache tanto porque eu tenho um cargo, eu tenho um título no ministério. Não, o meu socorro, ele não vem daquilo que eu tô ganhando. O meu socorro não vem talvez de pai e mãe, não vem de filhos, não vem de um ente querido. Não, meu socorro não vem nada disso. O meu socorro vem do Senhor. Se eu tiver ou não tiver, o meu socorro, ele vem do Senhor. E ele permanece o mesmo, ele é provedor, ele é Jeová Jirê. Como diz o louvor da Aline Baus, irás prover de novo. Eu creio que tu irás prover de novo, eu creio que o Senhor vai prover de novo. Eu creio em ti. Então o fato de eu dizer, eu declarar que eu creio nele, eu tenho que crer em tudo aquilo que Jesus falou que iria fazer. Eu preciso crer não somente em uma parte que ele é provedor, mas eu preciso também crer que ele é cura. Eu preciso crer que ele é libertador, que ele é salvador, que ele faz tudo novo, que para ele nada é impossível. Lucas capítulo 1:37, que para Deus nada é impossível. Eu preciso crer, mas é em tudo, não crer em partes, porque crer em partes também é um pessimista. Até aqui eu acredito, passou daqui, não vai dar certo não. Tomé, que fé é essa de Tomé? Então toda a fé de Tomé hoje caiu por terra, porque nem Tomé não tinha fé. Tomé era um pessimista, ele só acreditava vendo, ele só acreditava colocando a mão. E tem muitos Tomés
Dentro do nosso meio tem muitos Tomés que precisa ver para crer. Então isso não é fé. Isso não é fé, isso é lógica, óbvio. E depois você falar que crer depois que aconteceu, isso não é fé. Isso não é fé, é uma barganha. Agora, você crer e ter fé e ainda não acontecer e declarar sobre a sua vida, aí isso é fé. Você declara a palavra. E olha só, quem é do céu, quem é forasteiro, nada nesse mundo vai nos agradar. Ou, até então não deveria. Esse mundo aqui não deveria ser atrativo aos nossos olhos a tal ponto de a gente ficar iludido, encantado com as coisas desse mundo. Então, se esse mundo está te agradando, tem alguma coisa errada. Comece a rever a sua vida e a sua caminhada com Jesus. Porque, olha só, esse mundo não nos pertence. Precisamos nos apegar com Jesus, porque Ele é o nosso único refúgio. Enquanto o mundo grita para você se refugiar na promiscuidade que Ele oferece, no desespero, no poder, no sexo, na vaidade, na luxúria, na comilança. Enquanto o mundo está gritando, na glutonaria, né? Enquanto o mundo está gritando para você se acabar, para você se entregar, para você se render às coisas desse mundo, que o mundo é o seu refúgio, que o sexo é o seu refúgio, que o adultério é o seu refúgio, que a promiscuidade é o seu refúgio, que a masturbação é o seu refúgio, que as drogas é o seu refúgio, que a homossexualidade é o seu refúgio. Não. O poder é seu, não. O dinheiro é seu refúgio? Não. Jesus é o seu refúgio. Essas coisas são passageiras, elas vão passar. O próprio rei percebeu isso tarde demais, no fim da sua vida, para dizer que tudo isso era vaidade. Ele percebeu tarde demais. Então você não precisa chegar na idade que Salomão chegou para descobrir que tudo é vaidade. Atente os seus olhos agora. Uma das coisas que eu falo, leia Eclesiastes com os olhos naturais. Leia, apenas leia. Leia de forma toda. Leia aí do primeiro capítulo até o último. Depois a segunda, leia mais atentamente. A terceira, peça para o Espírito Santo abrir os seus olhos espirituais para que ele te mostre aquilo que o Salomão estava querendo dizer. E você vai ter todo o entendimento. Você vai ter toda a revelação daquilo que Salomão estava querendo dizer. Eu passei toda a minha vida, todo o meu reinado, buscando por coisas, e no final da minha vida eu descobri que tudo isso era vaidade, acabou com a minha vida, acabou dentro de mim. Eu me perdi nas coisas que eu queria, nas coisas que eu conquistei, eu me perdi. E Deus não quer que você se perca naquilo que Ele te dá, naquilo que você conquista, naquilo que você obtém. Ele não quer que você se perca nessas coisas, Ele não quer que você ame ao mundo, porque a Bíblia vai dizer, aquele que ama o mundo não ama a Deus. Ou você ama ao mundo, ou você ama a Deus, porque a um você vai desagradar. Porque você não consegue ser totalmente inteiro naquilo que você se dispõe a se entregar ao mundo e a Deus. A alguém você vai deixar faltando, e quem você tem deixado faltar? Será que você não tem sacrificado a sua vida de oração, de jejum, de devocional, de leitura da palavra, o seu momento de secreto por causa das coisas do mundo? Será que você não tem sacrificado as coisas por causa das coisas do mundo que tem te lubridiado, tem te encantado, tem enchido os seus olhos? Por que a palavra não enche mais os seus olhos? Porque você está encantado com as coisas desse mundo. Vaidade e vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. E olha só o contexto. O contexto diz assim: Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém, é o autor do livro de Eclesiastes. Em suas sábias reflexões, ele desfaz a confiança na visão secular da vida, levando a consciência de alguns fatos básicos: a futilidade da vida, suas consequências para o homem ou mulher, né? Que o homem que tá dizendo homem e mulher, tá, gente? E as implicações que tudo isso traz para a visão que o homem tem da natureza da história. Olhar para a vida sem Deus nos causa crise existencial. A gente perde a nossa identidade, nós não sabemos quem somos. Nós temos um RG, mas aqui dentro nós não sabemos quem é a Laís. Quem aí é você que tá me vendo aí? Marcelo, Bianca, Beatriz, sei lá. Quem é você? Você não sabe quem você é. Você se perdeu neste mundo a tal ponto de se perder em si mesmo.
Olhar para a vida sem Deus nos causa crise existencial, desesperança e falta de perspectiva, em que nos sentimos fracos e derrotados diante de aflições e desafios. Todo cristão precisa ser convicto da verdade, de que a vida não se resume somente aqui. Lembra que Paulo disse? Aquele que espera somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Isso requer uma vida íntegra e intencional de fé. Uma fé que vence todos esses dilemas, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. A fé e a confiança em um Deus justo e bom nos trazem sentido e razão para tudo. Ele é a nossa motivação para seguir em frente. E nesse sentido, C.S. Lewis é muito sensato quando diz: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Temos vida além daqui. Temos uma promessa de redenção completa, um novo céu e uma nova terra. E olha isso. Viver uma vida sem Deus é viver uma vida para a morte eterna, caminhar passos largos para a morte eterna. É viver perturbado, é viver em crise, é viver perdido em si mesmo. É viver perdido até mesmo no mundo do qual nós vemos, porque o mundo ele faz isso. O mundo faz você conquistar tudo e depois se perder. A um ponto que você conquista, você vai se perdendo em si mesmo. Você vai perdendo um pouco da sua identidade enquanto você conquista algo, porque se o seu coração estiver nessas coisas, você vai conquistando e vai se perdendo, a tal ponto daqui a pouco você está perdido em si mesmo e não saber mais nem quem é você. E aí você precisa voltar ao início de tudo, para se reconhecer, começar a largar as coisas. Só que tem gente que tá perdido e não largou nada. Tá perdido, continua em crise, continua desesperado, continua perturbado e atormentada. E ainda quer continuar assim, não quer abrir mão para poder se encontrar novamente a sua essência, a sua identidade. Olha só, precisamos ter a intencionalidade. Eu sempre falo aqui de nós sermos intensos. Intensos na entrega, intensos no jejum, intensos em renunciar, intensos em obedecer. Se o Senhor te pedir isso, faça depressa. Se o Senhor te pedir algo para renunciar, faça depressa. Não fique esperando, será que é, será que não é? Não, faça depressa, porque quando a gente ouve a voz do Senhor não traz confusão, ela traz paz. Nós temos a certeza no nosso espírito, quem tem o Espírito Santo testifica todas as coisas. Então, quando o Senhor te pedir algo, faça e faça depressa. Se o Senhor está pedindo, deleta essa rede social, deleta isso, deleta esses contatos, deleta, não fica pensando, eu vou deletar o ano que vem. Não, deleta agora. Deleta agora. Vou esperar tal mês. Não, deleta agora. Faça agora. Seja intencional. Você quer viver o que ninguém está vivendo? Então faça aquilo que também ninguém está vivendo. Faça aquilo que o Senhor está te pedindo. Como eu falei, nós precisamos viver uma vida intencional, nós precisamos ser intensos na nossa entrega, no nosso jejum, no nosso temor, na nossa devoção a Deus, no nosso devocional, no nosso momento com Ele, e não fazer de um momento uma barganha, mas realmente fazer desse momento como se fosse o último momento que nós tivéssemos, porque você não sabe quando será o último dia, e nem eu mesma sei quando será o último dia. O Senhor arranca o oxigênio, arranca o sopro, tira o sopro de vida e pronto, acabou a vida. Acabou. O que ficou? Só o legado. Só o legado daquilo que eu carregava, vai ficar o legado. Vai ficar uma pequena lembrança. A Laís era assim, assim. A Laís, a menina que gravava os vídeos. A Laís, a pregadora. Vai ficar só isso. Mas e a sua vida? Para onde você vai? Quando seu fôlego sai, já vai ter duas pessoas ali para pegar a sua alma. O Satanás e Jesus. Quem é que vai pegar a sua alma? Porque o espírito, quando o fôlego é tirado, volta para Deus. Essa matéria aqui, carne, tá na terra, onde os bichos vão comer. Mas e a sua alma? Quem é que vai pegar a sua alma? Quem é que vai te receber de braços abertos? É Satanás ou é Jesus? Olha só. Precisamos viver uma vida de intencionalidade com Cristo. A fé nos faz enxergar vida além desta aqui. Nós temos um lar, nós temos uma pátria. Nós estamos aguardando por uma vida eterna ao lado de Jesus, a nossa Jerusalém celestial. Então, se você não espera por isso, então é tempo de você rever a sua fé, é tempo de você rever a sua caminhada com o Senhor, aquilo que você crê. Você tem tempo ainda.
você tem tempo ainda de rever, antes que seja tarde demais, porque você não sabe quando será o seu último dia. Então reveja hoje. Reveja hoje aquilo que você crê, aquilo que você acredita, reveja hoje a sua caminhada com Cristo. Adversidades, dificuldades, nós sempre vamos passar porque nós estamos nesse mundo. Só vai acabar se nós morrermos. Você quer morrer? Você não quer passar com dificuldade? Então ore para que Deus te recolha. Eu falo rasgado aqui mesmo, para que eu não gosto de ficar fazendo rodeios. Eu falo rasgado para que possa entender. Não quer mais passar por dificuldades, é só começar a orar ao Senhor para que Ele te recolha. E aí acabou tudo. Mas como é que tá a tua vida? Como é que está a tua vida? A sua vida está com Deus ou a sua vida está com Satanás? A sua vida está nesse mundo ou a sua vida está nas coisas eternas? E a conclusão vai dizer assim: diante disso, ficamos com 3 reflexões. A primeira é que a humanidade não pode ficar indiferente e nem desligada diante da futilidade que a cerca. A segunda é que a humanidade necessariamente é frustrada. O homem experimenta um senso de ganho na vida ou de satisfação, todavia tudo isso o ilude. E terceiro, a vida de um homem sem fé é repetitiva e sem esperança, cheia de frustração e perplexidade. E olha só, como eu falei, não é errado um homem ou uma mulher levantar todos os dias cedo para conquistar, para ganhar, ter o seu carro, um emprego bom, o seu dinheiro, né? Ele quer ter poder, ele vai atrás. Tá errado isso? Não está errado. Mas o problema é que ele vive para isso e se perde nisso, achando que é tudo o que ele tem. E se esquece de uma vida eterna. E a Bíblia vai dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo todo, ganhar tudo que ele quer, conquistar tudo que ele quer, obter tudo que ele tem, ou conquistar tudo aquilo que ele quer e almeja, e ele se perder. Não só se perder em si mesmo, a tal ponto de perder a sua identidade, a sua essência, mas ele perder a vida eterna. Ele perdeu uma vida com Cristo. Isso é gritante, então é isso que nós precisamos rever. Eu quero tal coisa, mas eu quero que Cristo esteja comigo. Mas a tal ponto que eu tô pedindo isso, que eu não vou me perder, então, Senhor, me dê. Mas que o meu coração não esteja em nada dessas coisas, que meu coração esteja no Senhor, porque eu não quero perder a nossa comunhão. Eu não quero perder o céu. Foi pro céu que eu nasci, é pro céu que eu vou voltar. A essência do meu coração é o céu, é a eternidade. Então que nada nessa vida venha me encantar. Se eu tiver que estar com os meus olhos focados, eu esteja no Senhor, não nessas coisas, porque essas coisas acaba, quebra, é passageira. Tudo acaba. A tecnologia tá tão avançada que multiplica-se, né, a tecnologia. E cada hora você compra um celular hoje, amanhã já tem outro melhor do que o seu, com mais funções do que o seu. E aí você olha e fala: o meu não presta, o meu não dá mais. Porque está se multiplicando. A tecnologia, a ciência está se multiplicando também. Mas quem é dono da ciência, quem vai além da medicina, é Jesus. Enquanto a gente fica até mesmo encantado com a tecnologia, Deus faz coisas. O primeiro portão automático na Bíblia, quando os anjos libertam Pedro da prisão, era pra gente ter se encantado isso com há mais de 2000 anos. O primeiro portão elétrico. A primeira cirurgia plástica que foi feita, a orelha de Malco. Pedro corta a orelha e Jesus vai lá e faz uma cirurgia plástica. Era pra gente ficar encantado. A tudo que a gente precisa, a Bíblia já está falando. A Bíblia já tinha dado revelação de tudo aquilo que ia acontecer. Só que a gente vê as coisas aqui, uau! E fica deslumbrado, e fica impactado. Só que se a gente for olhar para a Bíblia, há mais de 2000 anos, já existia tantas coisas. Só que a gente se ilude com coisas que são passageiras, coisas que vai se acabar, coisas que vão ficar aqui. Então, aonde está no seu coração? E mais uma vez eu digo, assim como o pregador disse, assim como Salomão disse, em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, vaidade de vaidade. Diz o pregador, vaidade de vaidade. É tudo vaidade. É tudo vaidade. Não espere chegar ao fim da sua vida para perceber que tudo foi vaidade.
tudo aquilo que você quis, conquistou, tudo era vaidade. Como eu falei, não é errado conquistar, não é errado. Mas o errado é quando você coloca o seu coração nessas coisas. Aí se torna não uma mera, mas se torna algo estrondoso, essa vaidade no seu coração. Então, cuidado. O que tem sido uma vaidade? Você consegue identificar na sua vida aquilo que é uma vaidade? Se você não consegue identificar, comece a orar. Comece a pedir para o Espírito Santo te revelar e te mostrar o que é vaidade na sua vida. E aí entrega. Será que você consegue entregar? E se for o seu emprego? Você consegue renunciar ao seu emprego? E se for o poder que você tem? E se for um cargo? E se for... Tô falando para você abrir mão, né? Não é isso. Mas... se o teu olho tá te fazendo pecar, é melhor entrar na vida com um do que com os dois pro inferno. Então, se isso está te afastando do Senhor, como eu falei, é melhor você perder tudo, mas não perder a presença. Tem até um louvor que diz isso, né? Jesus, a tua presença que eu perca tudo, que eu perca o amigo, que eu perca o dinheiro, que eu perca tudo, mas eu não perca a tua presença. Será que você tem coragem de falar, Senhor, eu preciso dar um tempo então no meu ministério para eu poder rever aonde está o meu coração? É para entregar o trabalho, eu vou entregar. É para entregar isso, é para renunciar ao namoro, ao noivado, vou entregar. Mas que eu perca tudo, mas que eu não perca a tua presença. Sabe, a gente não se depara, mas a gente canta coisas que aí quando o Senhor começa a mover, começa a mexer na nossa vida, a gente acha ruim. Fala, não, Senhor, não quero perder isso. Mas peraí, você cantou. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que pregamos, com aquilo que louvamos e aquilo que falamos. Porque no céu, chegar, ai, meu filho tá querendo isso mesmo. Meu filho tá querendo que eu possa tirar tudo dele, mas eu só não tiro a minha presença dele. E aí? Ah, mas também não é porque agora eu tô sabendo disso que agora eu não vou mais cantar esse louvor, não vou cantar mais alguns louvores. Não, muito pelo contrário. Porque o Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe aquilo que tem dentro dos nossos corações. Então reveja, peça para o Senhor te dar um coração maduro, um coração sensível para poder ouvir a voz dEle e um coração ligado totalmente a Ele, que esteja nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra. Porque se o seu coração estiver aqui, ele vai se desfazer assim como tal as coisas desse mundo. E olha só a aplicação do estudo do nosso devocional, diz assim: o texto de Colossenses capítulo 3, 1 ao 2 se aplica muito bem para nos ensinar como devemos reger a nossa vida. E olha isso, foi o que eu acabei de falar. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Se você nasceu de novo, se você aceitou a Cristo, se você desceu as águas do batismo, não tô falando nem de falar em línguas aqui, mas a partir do momento que você aceitou a Cristo, o seu pensamento não deve mais estar nas coisas terrenas. Você desceu as águas do batismo, você estava publicamente confessando para as pessoas, para o reino das trevas e para o céu, que você estava morrendo para as coisas deste mundo, para nascer um novo homem, uma nova mulher, para as coisas de Deus. E eu sei que tudo é um processo de libertação, é um processo, às vezes, vagaroso, doloroso, é devagar. Mas a partir do momento que você vai entendendo a multiforme graça, que você vai entendendo a redenção, você vai entendendo aquilo que Deus tem para você, para o que Ele te chamou e aonde é a sua casa, onde é que você vai morar, onde você vai passar a eternidade, você tem que ter uma pressa avassaladora para deixar as coisas que te corrompem, que te faz te perder nas coisas desse mundo. Você precisa largar, você precisa deixar. Por isso que eu sempre falo de intencionalidade, nós precisamos ser intenso para deixar aquilo que não agrada ao Senhor. Precisamos deixar aquilo que está nos fazendo nos perder em si mesmo. Só que nós temos muito mais pressa de buscar pelas coisas terrenas, de buscar pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pela soberba. Isso nós temos pressa para viver as promessas, mas não temos pressa para viver uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida piedosa
com o Senhor. Nós não temos pressa de viver uma vida devocional. Ai, deixa que daqui, depois de fevereiro. Olha só, como tem até crente que tem essa mentalidade. Ai, a minha vida começa só quando depois passar o carnaval. A minha vida já começou hoje. Minha vida, aliás, começou já 1º de janeiro. Minha vida começou. Virou um ano, meia-noite, minha vida já começou. E aí você pensa, onde que tá a cabeça desse crente pra dizer que a vida dele só começa depois do carnaval? Gente, ele tá muito carnal mesmo, né? Essa pessoa está muito carnal. Então, vamos rever a nossa vida com Cristo. Vamos rever. O que tem sido vaidade? Se você não consegue identificar, peça pro Senhor. Peça pro Espírito Santo. Espírito Santo, o que tem sido vaidade no meu coração? O que tem sido vaidade na minha vida que eu estou me perdendo? Ou eu posso vir me perder? Então, aquilo que é vaidade, que o Senhor sabe que meu coração é propenso para cair, para se perder, nem me deixa ter, mas me amadureça. E quando eu estiver maduro o suficiente, me dê, me permita ter. Mas que o meu coração, independente do que o Senhor me dê, que eu viva as suas promessas, que meu coração continue no Senhor e não nas promessas. Porque viver promessas sem a presença do nosso coração na promessa é maldição. Querer viver uma vida sem Cristo é maldição, é uma vida que vai a ladeira abaixo sem Ele. Então é você que escolhe. É você que escolhe o que você quer viver. E olha só, pra gente acabar a aplicação diária. Você tem fé? Uma coisa não é positivismo. Ai, vai acontecer, vai acontecer. Não é isso. Fé é quando tudo tá dando errado, todas as portas fecharam, seu cenário está adverso e você continuar crendo na palavra que Deus te disse. Ele vai completar a obra. A despeito dos seus momentos de adversidade, de perseguições, de calúnia, porta fechada, seu ministério ainda não está do jeito que você deseja, ou que você almeja, ou o seu casamento ainda não foi restaurado, foi um laudo médico e ainda você não viu a cura, ou você que é solteiro, ainda não, o seu varão, a sua varoa ainda não apareceu, e Jesus falou que você ia se casar, você ia ter filhos, e você não vê nada. Só a única coisa que você tem é uma palavra. E sobre essa palavra que você precisa andar, ter fé e já agradecer. Não esperar agradecer quando acontecer, mas agradecer agora. Agora que o cenário mudou, tudo mudou, que já aconteceu. É você se comportar e se vestir conforme o seu sonho. Você quer ser um pregador? Então estude. Se vista como um pregador. Eu sempre falei isso aqui no meu canal. Você quer se casar? Então se comporte como uma pessoa casada. Se comporte como uma pessoa que já tem seu marido, sua esposa. Você quer receber a cura? Declare todos os dias que você está curado, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos, imaginamos ou pensamos, porque Ele levou as nossas enfermidades na cruz do Calvário e pelas tuas pisaduras. Declare aí você, põe a mão onde está a sua enfermidade e declare, eu estou curado. E viver isso é declarar a palavra. Então isso é ter fé. Eu não vejo, mas eu creio. Como você tem enfrentado os desafios deste mundo? É a segunda pergunta. Como você tem enfrentado os desafios deste mundo? Terceiro, você tem pensamentos pessimistas? Lembra que eu falei dos pessimistas? Você conhece alguém que é pessimista? Ou você mesmo é um pessimista? Ah, vai dar errado. Ah, nada vai dar certo. O senhor acabou de falar e você está falando que nada vai dar certo. Você tem pensamentos pessimistas? Se você tem, que hoje caia por terra no nome de Jesus. Se você tem, peça para o Senhor mudar sua mente na mentalidade do que a palavra do Senhor diz. Eu preciso pensar em tudo aquilo que é puro, em tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é verdadeiro, em tudo aquilo que tem boa fama, tudo aquilo que tem louvor. Somente a tua palavra tem. Refazer, é uma metanoia, refazer a sua mente. O povo tinha sido liberto do Egito, mas o Egito ainda estava continuando na mente e no coração deles. Eles precisavam que refazer a sua mente de acordo com a palavra de Deus. Romanos 1:2. Não vos conformeis com as formas deste mundo, mas renovai o vosso pensamento, a vossa mente, conforme a palavra do Senhor. Como que nós vamos ter uma mente renovada? Como que nós vamos deixar os pensamentos pessimistas se eu só busco as coisas do mundo e eu não busco a palavra? Não tem como. A cada dia mais eu vou ter pensamentos pessimistas. Se eu ando com pessoas pessimistas, é isso que eu vou viver. Um pessimismo.
mergulhado no pessimismo. Mas a minha mente ela é renovada quando eu procuro entender, quando eu me encho da palavra. Então a minha mente ela será renovada quando eu me permito me renovar pela palavra de Deus. Quando eu não me conformo com as coisas deste mundo, porque elas são passageiras, mas eu vou ver o que a palavra diz, que eu preciso viver. Como você combate o desânimo? É a quarta pergunta. A quinta pergunta: tem vivido uma fé prática diariamente? Foi o que eu acabei de falar aqui, ó. Você tem fé? Foi a primeira pergunta aqui, ó, que eu respondi aqui, que eu falei, dei, na verdade, um exemplo aí. Mas pense você aí. Você tem vivido uma fé prática diariamente? E a sexta e última pergunta: você sente um vazio existencial? Ficou muito claro, né, o que é uma pessoa pessimista, e ficou muito claro aquilo que Salomão ele quis dizer, né? Ele quis tratar para nós aquilo que ele quis trazer para nós, que ele percebeu, ele chegou ao fim da vida dele para ele perceber que tudo não passou de vaidade. E eu vou ler aqui novamente, ó. Vaidade, vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade. É tudo vaidade. E aqui eu encerro aqui esse devocional. Compartilhe aí com outras pessoas. Seja um profeta na vida de alguma pessoa. Seja aí porta-voz, seja mensageiro desse devocional. E eu encontro você aqui, se assim Deus me permitir, na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite, nós estaremos aqui juntinhos para a honra e glória do nome do Senhor. Não só vocês aprendem, mas eu também aprendo muito aqui do outro lado. Quando eu estou preparando, quando eu estou fazendo, falo, meu Deus, tenha misericórdia da minha alma e da minha vida, o quanto eu preciso aprender, o quanto eu preciso crescer, o quanto eu preciso amadurecer para chegar aonde o Senhor quer para mim, assim como o Senhor quer para você. Então, não deixe de fazer aí a sua parte, compartilhe esse devocional e esteja aqui comigo aqui na próxima segunda-feira, se assim o Senhor me permitir. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz no nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada para a glória de Deus. Deus te abençoe.